Manaim. Realizando a obra do Senhor Jesus. Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h28, 6h28, horário de Brasília hoje terça-feira, né? Dia 8 de agosto de 2023. Deixa eu mandar um abraço aqui aos nossos pastores aí do bairro Soteco, aqui em Vila Velha, aqui no Espírito Santo, onde estão os pastores, pastor Vitor e pastor Magela. Grande abraço aos nossos pastores e aos irmãos aí de Soteco 1, né? Aqui pertinho da gente, aqui em Vila Velha, onde está também o nosso querido diácono Josias Nunes, o nosso 02, está aqui conosco hoje na técnica, né? Está lá em Soteco. Um abraço aos nossos queridos irmãos de lá. Queremos glorificar o nome do Senhor também pela vida do pastor Manuel Bento. Ontem eu recebi uma mensagem do pastor e ele diz assim: Kleber, quero agradecer a todos que oraram por mim nesses quase 3 anos de batalha, né, na minha saúde. E na semana passada, diz aqui o pastor, passei pelo médico, né, da químio e para uma avaliação. E hoje, ele disse, quer dizer, no caso ontem, ele fez o último exame da trombose que deu a vitória a ele. Diz assim, e junto com os irmãos do Brasil exterior que oraram por mim, eu quero agradecer a todos vocês. Um forte abraço a todos. E nós glorificamos o nome do nosso Deus por essa bênção na vida do nosso querido pastor, da sua família, e agradecer também aos irmãos que oraram pela vida dele e que vão continuar orando, que a batalha continua, né? E pedir aos irmãos que estejam orando, continuar orando pela vida do pastor, e ele continue o tratamento, né? Na químio, e que o Senhor possa continuar abençoando a vida dele. Quero pedir aos irmãos que continuem orando pela nossa irmãzinha, a Zara Luiz, que está na Inglaterra, ainda no hospital, e também pelo Benaia, para que o Senhor possa abrir todas as portas, tirar toda a dificuldade, para que o Benaia possa operar logo o mais rápido possível. E ontem também recebi, por volta das 11 horas da noite, mais ou menos 11 horas, não foi tão tarde assim não, mas foi ontem à noite, recebi informação de que a irmã Eva, que nós oramos por ela, tá lembrado? Eu pedi oração aqui, você orou por ela. A irmã Eva, de 90 anos, ela passou por uma cirurgia para retirada das mamas e ela tem 90 anos de idade e passou por essa cirurgia delicadíssima, mas deu tudo certo, a cirurgia deu certo, foi um sucesso, e quando deu por volta de 7 da noite, ela já estava no quarto, né? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela vida da nossa irmã Eva, lá do bairro Esplanada, em Belo Horizonte. Isso, grande abraço a toda a família, em especial a nossa querida irmã. Um abraço à irmã Lívia, lá da Bahia. Ela disse assim: Kleber, estava orando por uma porta de emprego pro meu filho. Surgiu uma vaga, porém ele não foi chamado. E na madrugada o Senhor me respondeu: todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aí Deus mudou o quadro da situação. Meu filho, que não havia sido chamado, no outro dia imediatamente foi chamado e já começou a trabalhar. E hoje, essa resposta eu tive na madrugada da Rádio Manaim. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Ô, meu irmão, que Deus abençoe, viu? Obrigado pelo carinho, que Deus abençoe seu filho, nesse novo trabalho, que o Senhor possa abençoá-lo, tanto a ele quanto a irmã também. Queridos, estamos no YouTube, você sabe, mas não custa falar novamente. Logo que terminar aqui o pós-madrugada por volta de 7h20, 7h30, 10 minutinhos depois você já vai ter disponibilizado ali no YouTube a madrugada de hoje e o pós-madrugada, para que você possa enviar para outras pessoas, para que você possa, se você está ouvindo agora, ou assistindo pela TV Manaim, que você possa assistir pelo YouTube, que você possa enviar para outras pessoas, ou você assistir, né? Ver ali o pós-madrugada, tá bom? E não esqueça de dar o like e não esqueça de fazer o seu comentário e colocar ali uma mensagem que é muito importante para nós. Recebi a mensagem aqui da irmã Lilian Tatiane, que mora em Santos Dumont, em Minas Gerais. Os irmãos que vieram aqui na sexta-feira, véspera do seminário, e eles estão agradecendo aqui a recepção que eles tiveram, né, pelos nossos irmãos aqui da Rádio Manaim. Que isso, foi uma alegria para nós receber aqui os irmãos.
os irmãos de Santos Dumont 2, em Minas Gerais, né? E a irmã disse assim: Kleber, com uma alegria tão grande, que a nossa conversa com vocês aí nos incentivou a estudar e a conhecer mais a verdade, a palavra. Quero dizer que o diácono José Antônio, ele conversou com você aí, e ele tá aqui no intuito, no propósito de aprender o hebraico, que ele ficou feliz da vida. Amém, amém. Que Deus abençoe, viu? Nosso diácono José Antônio, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E quero abraçar todos vocês e dizer que foi muito bom ter estado com vocês aqui, nosso povo aí de Santos Dumont 2, em Minas Gerais. Queridos, conhece, pastor? Conheço, fica a 47 quilômetros de fora. Ah, sim, é isso mesmo. Tem um avião, não sei se ainda tá lá esse avião. Não Quando sei. você passa, né, a entrada da cidade, tem um avião lá. A cidade de Santos Dumont. Ah, sim, agora entendi. Tem um avião lá, uma Tem réplica. Tem um avião lá que não sei se não existe ainda lá. Eu pensei que tinha uma linha aérea, um voo de né? Vitória para Santos Dumont. Não. Tem lá o avião em homenagem, né? A Santos Dumont. Ao pai da aviação. É isso aí, brasileiro, tem lá. Santos Dumont. Não é isso? Conheço Fez lá. o 14 bis. Isso, pronto. Madrugada também é cultura, né? Muito bem, vamos abrindo aqui o nosso pós-madrugada de hoje. Estamos recebendo aqui o pastor Everaldo Filpo, o pastor José Querubino, o pastor Winston Dempsey, o pastor Luiz Carlos Nunes. Vou pedir para o nosso 02, o nosso Josias Nunes, colocar na tela pra gente o texto sagrado que o pastor trouxe nessa manhã. Obrigado, Josias. Primeira carta a João, ou 1 João, ou 1 João, tanto faz, capítulo 1, verso 7, que diz assim: mas se andarmos na luz, veja bem, o pastor até deu uma ênfase nesse se, tem essa condicional aí, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Esse foi o texto trazido aqui pela manhã, agora no culto de madrugada, e nós agora no pós-madrugada vamos conversar um pouquinho sobre esse texto, pastor. O texto aqui o sangue de Jesus purifica de todo pecado. A palavra aqui no grego é tornar limpo, purificar, né? Livrar da sujeira. Tem um conteúdo aqui de limpar a sujeira como uma lepra. Limpar no sentido sentido moral. O sangue de Jesus, ele nos limpa de todo. Aliás, a palavra que no original é de cada pecado. Exato. De cada pecado, de cada falha, de cada erro, de cada injúria, de cada ausência da verdade. E o que eu acho muito interessante, que ele diz assim: se andarmos na luz, tem essa condição. Você pode querer ou você pode não querer andar nessa luz. E essa luz, pastor, é or ou fós? Para o senhor, pastor Luiz Carlos Nunes. Amém. Pai do Senhor, pastor Querubino, pastor Winston, pastor Everaldo, os nossos irmãos, amigos, ouvintes conectados novamente. Pois é, essa luz, ela existe independente, porque Jesus, antes de qualquer coisa, ele já era, né? Por isso que João fala, né? No princípio era o verbo, ele era a luz dos homens. Isso. E é interessante, porque aqui eu faço uma ressalva aqui, há 4 Cs, né? Que na verdade não são com Cs, mas com S, né? E um quinto que ele coloca para a posição mas, né? Então, conforme você diz, né? O os ou fós. Aí ele diz assim, ó: se dissermos que temos luz, né? Comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos. Depois, se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos. E se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. E se dissermos que não temos cometido pecado, nos fazemos mentirosos. Aí ele vem agora no versículo 7, diz: mas se andarmos na luz, porque ele é luz, como ele na luz está, temos comunhão, né? Então, na verdade, a expressão aqui andar, primeira coisa que nós temos que entender é que a caminhada do servo, ela é dinâmica. E a nossa caminhada, nós temos que entender que ela é em santificação do Espírito. Então, quanto mais eu ando em Espírito, quanto mais eu ando nessa luz, nessa comunhão,
mais santificado eu me torno. Essa é a dinâmica. Então, quando o homem está em trevas, ou seja, ele está em pecado. Mas quando ele está na direção, ele está no caminho, esse caminho que é Jesus, ele passa a viver essa dinâmica, né? Agora, como você bem colocou, não é algo estático, não é algo que engessa, né? Podemos dizer assim, mas o homem ele tem a liberdade no espírito para fazer a escolha, né? Então não é algo que é obrigado, né? O homem ele pode por si só fazer a sua escolha. E é importante contextualizarmos aqui que Deus nos permite fazer a boa escolha. Mas o inimigo não, ele quer escravizar o homem a tal ponto de que o homem não tenha essa capacidade de colocar as coisas na balança e fazer uma boa escolha, né? Então por isso que ele escraviza. Então há uma expressão lá no livro do profeta Isaías, diz assim: o povo que andava em trevas viu, né? Então essa luz, ela surgiu para nós e como nós estávamos em trevas, nós fomos em direção a ela, porque ela se revelou a nós. Então essa caminhada ela precisa ser vivida dentro desse contexto e, como você bem colocou, purificar, né? Tornar limpo, puro de qualquer contaminação, né? Tornar santo, santificado. Quando caminhamos na revelação, na luz, nós vamos entender isso. Então não é um sangue biológico, é uma operação do Espírito Santo no corpo, que é a igreja, né? Essa operação ela está em função do cabeça, que é Jesus, porque ele é a direção da igreja. Então, à medida que nós vamos caminhando nessa comunhão, a igreja ela se torna cada vez mais, é a expressão do texto que diz assim: a vereda do justo é como uma luz na aurora que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Então a nossa caminhada ela precisa ser dentro desse ambiente. Quanto mais comunhão temos, maior é a nossa capacidade de vivermos o projeto, né? Uma igreja, um corpo, a palavra diz, bem ajustado, ele cresce e seus membros também. Então, quanto mais andarmos em revelação, em espírito, vivendo o mesmo corpo, o mesmo ensino que temos vivido hoje, né? Eu costumo dizer que o culto profético, a direção do pregador, né, nesse último momento nosso é a EBD, né? Então ali nós temos uma direção do Espírito Santo. E quando vamos nessa direção, nós estamos unificando aquilo que para nós, na verdade, é único, né? Não existe variação, porque a revelação é isso. A luz, ela faz isso, né? Ela não permite que haja variação. E tem um detalhe, João aqui tá falando pra gente crente. Exato. Ele tá falando pra gente crente. Exato. Não tá falando pra aquele que não conhece. Porque a palavra diz assim: vê lá se a luz que é em ti não seja trevas. Tem muita gente que com seus conceitos estão anulando o Espírito Santo. Porque comunhão é depender do Espírito Santo. Não é exercitar e falar que aquilo é do Espírito Santo. Não, é depender dele, né? E aí ele vai. Então, a grande verdade do Evangelho é que é novidade de vida, né? É um novo e vivo caminho. Então, o novo, ele se torna novo todos os dias para nós. E vivo por quê? Porque ele é dinâmico, porque o Espírito Santo opera no caminho. Então, à medida que nós vamos andando, nós vamos evoluindo, né? E a palavra diz lá na carta aos Hebreus, se não me engano, 10, que ele aperfeiçoa, ele torna melhor aquele que se achega a ele. Então, quanto mais nos achegamos e nos assemelhamos a ele, mais aperfeiçoados seremos no exercício da nossa caminhada, da nossa fé. Então, a palavra diz assim, por exemplo, Enoque andou com Deus. E o que aconteceu? Deus tomou para si. Deus tomou para si, né? Então, você vai ver exemplos de servo no Velho Testamento mesmo, que fala exemplos de fé de homens que foram fiéis a um chamamento de Deus e Deus em tudo os honrou. Então a igreja hoje não é diferente. Então quando a igreja ela entende isso, a posição dela não é uma posição de dependência simplesmente por obrigação. Nós dependemos porque vemos os sinais do Senhor. E quanto mais exercitamos, maior é a nossa fé.
e dependência. Perfeito. Pastor José Querubino, também conosco aqui. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz é viver segundo a revelação da palavra de Deus? O segredo é esse, pastor? Paz, Senhor. Paz do Senhor, Kleber, paz do Senhor. Aqueles que continuem conosco, os pastores aqui da bancada. Ô Kleber, eu vou dizer uma coisa, é andar na luz. Porque esse versículo aqui nos desperta, sabe para quê, Kleber? Sabe? O momento hoje daquilo que o Espírito Santo está nos despertando. Ou seja, uma igreja que vai subir e uma igreja que vai ficar. Perfeito? E aqui João começa a expressar: se andarmos na luz, andar. Porque o andar do homem dá ao homem duas dinâmicas: para a morte ou para a vida. Porque o que é o andar, Kleber? Andar, você é movido pela própria ação sua ou por uma ação externa. Então, se hoje nós andarmos movido pela nossa razão, pelos nossos conceitos, nós vamos trilhar um caminho que nos leva à morte. Segundo os nossos conceitos, essa é a dinâmica de andar segundo aquilo que é o nossa ação, aquilo que eu acho, que eu penso, é o caminho da morte. Mas se andarmos na luz, como você disse, debaixo da revelação do Espírito Santo, esse caminho é vida. Nós vamos alcançar vida. Porque de tudo isso que nós estamos hoje sendo despertados pelo Espírito Santo, nós vamos alcançar o propósito de Deus para com as nossas vidas. Entrarmos com o nosso Salvador na eternidade. Então, a dinâmica nossa hoje é essa. É obediência às revelações do Espírito Santo. Ouvir e praticar a palavra de Deus nesta última hora. Aquilo que está sendo colocado para nós a cada momento na EBD. Porque o nosso desejo é esse. E que nós possamos, amados, a cada dia, atentarmos para isso, né? Porque se andarmos, nós temos comunhão. E a maior comunhão que nós temos é com Deus Pai, né? A maior comunhão que nós podemos ter hoje, temos com os irmãos, temos corpo, como foi dito aqui, corpo. Mas a comunhão maior é com o Eterno. Isso traz para nós muitos benefícios, porque essa purificação que é feita quando nós obedecemos, né, pastor? Quando nós obedecemos, ou seja, quando o Senhor fala e nós ouvimos e praticamos, Ele vai continuar falando. Aí que está a bênção nossa, ouvir e praticar, porque Ele continuará falando e nós vamos, como foi também bem colocado aqui, né? Nos purificando a cada dia. Vamos tirando aquilo que é nosso e Deus vai colocando aquilo que é dele. Então isso nos enche de graça para prosseguirmos, sabendo que neste caminho que nós estamos, quando estamos ouvindo aquilo que está sendo colocado para nós, através da ação do Espírito Santo, este caminho que nós estamos vai confirmando a cada momento que é de vida. Porque nós somos movidos pelas revelações do Espírito. Não andamos segundo a nossa razão. Não é verdade? Perfeito. Então, tudo isso, né? Nós temos que entender uma coisa. Nós estamos orando aqui pelos nossos vizinhos, né? Já coloquei aqui a experiência já que a igreja ali teve. Não sei se caberia aqui agora. Você pode definir. Eu falei aqui em off, né? Uma criança no vizinho, semana passada, ela cantou, 3 anos, cantou para a vizinha, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ela cantou. Domingo a vizinha estava na igreja. Quer dizer, uma criança, o Senhor usou, o Espírito Santo, desculpe, o Espírito Santo usou para que esta vizinha pudesse conhecer o que é andar, né, debaixo da luz. Perfeito. Deixa eu chamar aqui o pastor Everaldo Filho, também está conosco. Recebi uma mensagem aqui, pastor, acho que vai
acho que é pertinente isso. O irmão, não vou falar o nome do irmão, não. Ele é, só para entender que eu tô falando dele, da mensagem dele, é do Rio de Janeiro. O irmão disse assim: Kleber, há muito tempo eu andei nos caminhos do Senhor. Mas um dia, eu parei de andar nos caminhos do Senhor e fui andar em outro caminho. E aí eu perdi o caminho da vitória. Minha vida mudou. Tive depressão, fiquei internado por 80 dias em uma clínica de tratamento. E foi uma dor tão profunda a ponto de querer tirar a própria vida. Perdi o casamento, perdi minha família. E achei que tudo estava acabado, não tem mais jeito para mim. Foi quando, um dia, passando em frente a uma igreja, e aí entrei. Depois de muito tempo afastado. E aí, tinha um pastor pregando. É uma igreja maranata. E tinha um pastor pregando. E o pastor disse assim: olha, o meu Senhor, ele deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai em busca daquela perdida. E ele disse: o Senhor revelou que nessa noite um homem entrou aqui e esse homem tá achando que tudo tá perdido, que a sua vida acabou. Tá não. Eu tô perdoando os seus pecados e te dando uma nova vida. Pronto. A partir dali minha vida estava restaurada, tudo se fez novo e hoje eu ando no caminho, Senhor. Glória a Deus. Olha que coisa gloriosa, meu Deus do céu. Ou seja, andar na luz, essa luz aqui é a Foz. Foz é a luz celestial, luz divina. Quando andamos nessa luz, tudo se faz novo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, não é? Os nossos pecados são perdoados, são jogados no mar de esquecimento. E uma nova vida se abre para nós. Paz, Senhor, pastor Everaldo. Pai do Senhor, Kleber, pastores, nossos irmãos, né? Primeiramente, sobre o testemunho do irmão, né? Uhum. Aí está posto o amor de Jesus pelo homem, né? Ele deixou as 99. Exatamente. Mas tinham 99. Por que ele foi atrás de uma? Já tinha 99, né? Vou dizer assim, vou falar pro irmão aí, Uhum. é importante para Deus. Você que me ouve, você é importante para Jesus, né? Então ele vai e busca. E sabe o que é interessante? Né? Você confere na palavra minha, Kleber. Ele colocou sobre os seus ombros, ou seja, o peso da ovelha. Sabe, meu irmão, você que traz esse testemunho, tudo que estava sobre sua vida, o seu peso, o seu pecado, o seu erro, tudo que você adquiriu, né? Ele trouxe sobre si, né? Aí eu falo assim, né? Pessoa Luiz Carlos, né? Pesadinho, né? Jesus trouxe, né? Eu, né? Hein, Cleber? Quantas ovelhas pesadinhas, É né? verdade. O Senhor trouxe, né? E por isso que a palavra fala, quando o pecador se arrepende, é uma festa no céu, né? Então, tá aí demonstrado, né, nesse testemunho do irmão, o amor que Jesus tem por nós, suas ovelhas. E voltando ao texto, Kleber, eu me lembrei que no ministério do Senhor Jesus, ele usou muitas vezes a expressão eu sou. E essa expressão é uma expressão assim, firme, absoluta, que Jesus usou para mostrar ao homem quem ele era e aquilo que ele podia fazer. E na certa ocasião, o pastor Luiz Carlos, ele disse assim: eu sou a luz do mundo, né? E meu irmão do testemunho, mas ele disse: quem me segue. Então é preciso seguir. Seguir da ideia que o pastor Carolino falou, de continuidade, de estar no caminho, de perseverar no caminho. Quem me segue não andará em trevas. Então, para estar na luz, para ter luz, para viver na luz, tem que estar no caminho. Tem que caminhar, tem que seguir, né? E diz a palavra, né? Não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Né? E duas coisas que a gente tem escutado, que o Senhor quer da igreja nesta última hora, chamada do breve, do fim, é que a igreja venha estar em vigilância e outra em comunhão. Se você está na luz, você não está em trevas. Se você está na luz, você está em comunhão com Deus. Então, só tem um jeito, é seguir.
é andar, é estar no caminho, é perseverar e estar nele, para que você faça parte desta igreja que está vigilante, está em comunhão, porque sabe que aquele que há de vir, ele virá, Kleber. Aleluia. Ele não está dando. Aleluia. Eu ia falar a palavra aqui sobre andar no hebraico, mas eu vou dar o crédito para a irmã que me mandou aqui, né? A irmã Rosilene Bragato Fraga, que é de Jardim da Penha 1. Ela... Eu sei quem é. Sabe quem é? É a ovelha do pastor Júlio César. Foi minha ovelha. Foi ovelha. Amém. Passei 4 anos lá. Amém. A Rose é uma estudiosa da palavra. Vou dar o crédito para ela aqui. Então a irmã Rose está falando, hein? E eu assino embaixo. Ela disse assim: Kleber, a palavra andar no hebraico é halak. É isso mesmo. Tem um sentido específico não só de andar, mas de caminhar muito próximo, estar junto. Ou ainda, conduzir. É o sentido de um conviver próximo, diário e constante com Deus. Vendo aí? É isso mesmo. Maravilha. É isso mesmo. Amém. Eu vou até arriscar o que eu ia falar aqui. É isso mesmo. Não fala mais não. Tá certinho, Gi. Ela corroborou justamente o que a gente falou aqui, né? Exatamente. Muito bom. E aí é interessante, porque não é uma caminhada individual, estar junto. Então, a palavra diz assim: andarão 2 juntos se não estiver de acordo. Então, Exatamente. nós temos que entender que este caminho é perfeito e quanto mais juntos, é comunhão. Né? Pastor Winston Depps, o nosso diácono Anderson, lá de Santa Teresa, ele mandou aqui Romanos 13:12, que diz assim: a noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Glória a Deus. Boa colocação, Muito né? bom. Boa lembrança aqui. Obrigado, diácono. Aliás, hoje, deixa eu mandar um abraço aqui à irmã Penha. A irmã Penha e ao Paulo Roberto, que são sogros do diácono Anderson, que estão passando uns dias lá em Santa Teresa, lá em cima, né? Lá em cima do morro, lá em cima. Muito bom. Um abraço à irmã Penha e ao irmão Paulo Roberto, os sogros, né? Do diácono Anderson. Pastor Winston, se andarmos à luz, é caminharmos juntos, próximo a Deus, e vamos rejeitar as obras das trevas e nos vestirmos das armas da luz. E ao mesmo tempo que estamos andando na luz, pastor, estamos sendo purificados pelo sangue de Jesus, ou seja, na comunhão. Paz, senhor pastor Winston. A paz do Senhor, Kleber, Everaldo, pastor Everaldo, pastor Luiz Carlos, pastor Querubino. E antes do senhor falar, eu recebi uma mensagem aqui do Sargento Faia, lá de São Mateus. Ele é diácono, acho que diácono Faia, né, policial militar. Ele disse assim: Kleber, há 30 anos o senhor carrega vários pesadinhos. E eu sou um deles, sabe? Junte seu clube, né, Luiz? É o diácono Fogo, né? Fire. Fire. Pois não, pastor Winston. Hoje tá. É só pra orar encerrando? Hoje tá. O pessoal tá. Como você disse, outro patamar, né? É outro nível, né? Outro nível. Irmãos, processo de salvação é isso aí. Caminhada, né? Cada um falou de uma maneira aqui muito especial. Mas o conhecimento, eu achei muito, estava falando com o pastor Everaldo aqui no início, sobre a preocupação de João de falar da palavra, e ele o tempo todo fala da palavra, né? Ele começa o evangelho falando do verbo, ele começa as cartas falando da palavra manifesta, e agora ele fala da revelação da palavra como condição, como disse o pastor Gedeutil domingo de manhã, né? Condição sine qua non, né? Domingo de manhã. É verdade. Como condição de você poder caminhar na luz, quer dizer, na revelação, com conhecimento. Mas eu achei muito interessante aqui uma colocação do pastor Luiz Carlos na mensagem, foi: nós não podemos errar o alvo, porque quando você sai da luz, enquanto você está na luz, você está vendo o alvo, e aí você tem esperança de chegar. Glória a Deus. Quando você anda nas trevas, você não sabe o que tem no final, né? Tem a luz no final do túnel. Não tá escuro, não existe isso, né? A luz, você acompanha a luz está em você. Está junto de ti, né? Está no teu coração a palavra, ela é vida, ela transforma. Vós sois luz do mundo.
E Jesus é esse caminho, né? Essa comunhão profunda e perfeita. Então, andar na luz é maravilhoso. Você vê lá no livro de Salmos, capítulo 119, verso 105, né? Texto muito conhecido: de todo lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. Então, a preocupação de João o tempo inteiro de nos levar a ter essa intimidade com Jesus, com a palavra, em ouvir os seus conselhos, em mostrar que a santificação é estar nessa luz e conhecer é também a expressão do profeta menor: não há segredo, não há de ser revelado senão aos seus servos os profetas. Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos profetas. Antes de ter revelado Amós 3:7. Isso, seus segredos aos seus servos, isso aí. Então quem está na luz está vendo tudo, então não tem segredo para quem está na luz, ele conhece, ele caminha. Se você persevera na luz, ficou nas trevas, o cego vai para onde? Na beira do caminho, sentado, e todo mundo passando, indo entrar em Jerusalém. Era caminho de Jerusalém, lá aquele rapaz de Jericó, né? Misericórdia. Indo para Jerusalém. Indo para Jerusalém, todo mundo andando, indo para Jerusalém, Jesus indo para Jerusalém, e todo mundo. E ele na beira do caminho. Então a presença do Espírito Santo aqui como luz, como aquilo que te esclarece, a perseverança em continuar nesse caminho com luz, conhecendo a revelação, os segredos, os mistérios da palavra. Isso vai te levar à santificação. Pedro também fala, né, da eleição, na verdade, da eleição e depois em santificação do Espírito, a caminhada com o sangue de Jesus, que é o Espírito Santo, e te purificando, o dar ouvido à voz do Espírito Santo, o conhecimento, o saber onde andar. Quando você está conhecendo por onde você anda, você sabe qual é a vontade do Senhor Jesus, você sabe o que Ele quer para você, as dúvidas param de existir, e quando as dúvidas param de existir e você conhece os mistérios, você passa, é uma outra preocupação de João nessa carta, andar pela fé. É muito interessante andar pela fé, que é uma consequência da operação da palavra revelada na sua vida. E aí que vai te impulsionar, né? Impulsionar a caminhada, e você vai ver. O que você não pode deixar é o pecado entrar na sua vida para que haja trevas. Porque trevas, quando você lembra de escuridão, você lembra de Paulo falando, lembra da morte, que são trevas, né? Morte nunca é associado com salvação, você passa da morte para a vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, ele não conta mais seus dias para a morte, mas para a vida eterna, ele está na luz. E quando você lembra de Paulo, ele fala de dormir, né? Que são como aqueles que dormem nas trevas. O momento de dormir é o momento da noite, o momento das trevas. Então você deve entender, nós devemos entender que devemos perseverar e andar sempre no conhecimento da palavra, e repetindo aqui que o pastor Luiz Carlos falou, como a luz da aurora, né? Vai brilhando, brilhando até dia perfeito chegar. O conhecimento nunca acaba. Quanto mais você adentra aos mistérios da luz, e para você que acha que conhece tudo dentro da luz, eu ontem, nós tivemos uma reunião de obreiros e diáconos lá na área de Campinho. Eu ontem comentei, se não me engano foi ontem ou outro dia, comentei sobre, você já ficou cego dentro da luz? Você já viu um cego dentro da luz? Paulo ficou cego ao contemplar uma grande luz. E é interessante esse segredo, porque você às vezes pode estar dentro da luz e estar cego. Você pode até ouvir, você precisa ouvir e dar lugar e obedecer o que essa voz te fala, para você conhecer quem está na luz. Porque a palavra daquele, qual foi a expressão, né? O complete aqui do pastor Everaldo aqui. Quem é que falou, pastor Everaldo? Qual foi a pergunta que Jesus fez, que Paulo fez para Jesus? Sem saber quem é, Senhor. Não sabia quem era, estava dentro da luz e não sabia. Então, o conhecimento da luz é você ouvir aquilo que vem dela e dar lugar
Por isso que Apocalipse capítulo 3, agora usando de uma maneira mais prática, que não a questão da volta de Jesus, mas é eis que estou à porta e bato. Se você abre, ouve a voz do Espírito Santo, ele bate, ele entra no seu coração, você obedece à voz do Espírito Santo, a palavra que vem da eternidade, você então vai ao lugar onde, e aí você tem uma intimidade com o Senhor, é comunhão, e aí você passa a conhecer os mistérios do Senhor. E os mistérios que Paulo passa a conhecer, da mesma maneira que João aqui, são mistérios maravilhosos. E um deles foi a perseverança. Porque você pode ver, os irmãos podem ver que na vida desses apóstolos, na vida do servo de Deus, o final da vida é sempre uma vida de perseverança. Paulo termina dizendo, combati o bom combate, ele vai dizer, perseverei até aqui, pela fé, por aquilo que a luz me fez ver. Porque a fé te faz ver o invisível como o visível, aquilo que estava escuro. E um detalhe que o senhor falou que me chamou a atenção é que quando Paulo ali, ele tem um encontro com o Senhor ali no caminho de Damasco, ele vê aquela luz, ele é atingido por aquela luz. E em Atos 26, se não me falha a memória, Atos 26, versículo 14, Paulo, ali é o próprio Paulo falando diante do rei Agripa, ele diz assim, olha, eu vi uma luz muito forte e de dentro daquela luz saiu uma voz em hebraico que dizia, Saulo, Saulo, ou Saul, Saul, por que me persegue? Saulo, Saulo, por que me persegue? E porque a palavra Saulo em hebraico é Saul. É Saul. Isso que eu falei. Mas o interessante é que de dentro da luz ele ouve uma voz em hebraico. Kleber, mas por que tem demais nisso? Tem demais porque naquela época só se falava o aramaico e o grego na rua. O hebraico era só para falar com Deus e Deus falar com o homem. Então quando ele ouve em hebraico, ele fala, ele vê a luz. E aquela luz, né, tão forte, e ele, de dentro daquela luz, ele ouve Deus falar, ele entende ali, porque era Deus falando com ele. Então quando você tá nessa luz, você ouve Deus falar, você ouve a instrução do Senhor, você é atingido pela luz e pela palavra do Senhor. Agora, que coisa maravilhosa, Kleber, quando você faz esse comentário e a gente começa a ver, abrindo muito aqui, Paulo nem sacerdote era e nem de linhagem sacerdotal, ele era benjamita. Isso, então, filho do Benjamim. Ele não tinha nada a ver com, até mesmo sendo fariseu e tudo, né? Mas ele não tinha nada a ver e nem precisava saber hebraico, porque ele não era sacerdote. Quer dizer, a graça e a luz agora é estendida quando o véu se rompe de alto a baixo. O Espírito agora diz para você e te revela, como falou com Paulo no caminho. Agora, anda no caminho, persevera no caminho, porque você foi eleito pela graça maravilhosa de Jesus. E pra gente ir pro intervalo, que eu tenho que liberar aqui os pastores, Everaldo e o pastor Querubino, um irmão aqui da Assembleia de Deus lá de onde é que é? De Pernambuco. Não, é 83, DDD o quê, gente? Eu não, Nordeste, né? É Nordeste. É da Assembleia de Deus. Campina Grande, desculpa. Paraíba. Campina Grande, Paraíba, bairro Santa Rosa. Ele disse assim, Kleber, sobre a palavra caminhar na luz nem sempre é o que queremos ver, mas é o que o Senhor, Deus, quer que nós vejamos. É isso aí. E isso chama-se revelação. Amém. Você está na revelação. Amém. Deixa eu me liberar aqui o pastor José Querubino. Amém. E também o pastor Everaldo Filho, que tem compromisso agora pela manhã. Pastor, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui, ter estado conosco aqui nessa manhã. Qual deles? Everaldo ou Querubino? Pastor, não, vamos aqui pela hierarquia. Pastor Querubino. Amém. Glória a Deus. Amém. Ô Kleber, amém, né? A gente vem aqui com alegria. Com alegria, a verdade é essa. Mas eu quero deixar aqui um abraço para alguns irmãos e irmãs lá de Juiz de Fora. Quero deixar aqui um abraço para a irmã Heloísa, lá da igreja de Bonfim. O meu sobrinho Arthur e Amanda. Arthur lá da Cidade do Sol 2. Amanda lá de Santo Antônio, se eu não estou enganado, isso é da igreja de Santo Antônio. E a Natália, que é da igreja lá de Manuel Honório. Um abraço para vocês e vamos continuar na nossa caminhada na luz. E quero pedir aqui, viu, irmão, o Kleber, motivo de oração para a irmã lá de Jardim Camburi 4, Eliane, ela está internada, problema intestinal. Mas, irmã, nós estamos orando, a igreja está orando e nós sabemos que a igreja que ora, ela é vitoriosa. Aleluia. Deus vai dar a vitória. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. A todos
A paz do Senhor Jesus. O irmão Danilo, lá de Batatal, Marechal Floriano, peço o pastor Winston lá, disse assim: o texto nos fala de luz e sangue. Na saída do povo de Israel do Egito, o que diferenciava a casa dos hebreus dos egípcios era a luz em suas habitações e o sangue na verga das portas. É isso mesmo. Você pode encerrar a madrugada com essa colocação. Pode colocar. Agora podemos ir embora, né? Pode. Os irmãos estão afiados, Amém. né? Isso Muito é muito bom. Essa participação dos irmãos é muito, muito boa. Obrigado, Danilo. Pastor Everaldo Filpo também conosco, tem que liberá-lo aqui. Pastor, obrigado. Um abraço aos irmãos Jardim Cambori 6, Nova Venécia, Igreja da Pedra. Um abraço à irmã Cristina também, né? A Rafaela também, o Felipe, né? As netinhas. Rafaela? Toda a família, né? A Rafaela. Aliás, esses dias até conversei com a Rafaela para me auxiliar, né? Amém. Numa situação que ela trabalha na empresa aérea. Obrigado, pastor. Amém. Eu quero reforçar o abraço aos irmãos de Jardim Cambori 6, aos irmãos ali das igrejas Nova Venécia, Vila Pavão, que nós amamos muito, né? E estender aqui, Cleber, o nosso abraço ao Marcos Vasconcelos e família lá em Jacksonville. Sim. É sul? É sul da Sul Flórida. da Flórida. E pedir aos irmãos que orem pela Mariana, que é a filha do Marcos, ela está no tratamento de saúde, para que Deus abençoe a vida dela. Pai do Senhor a todos, uma alegria participar com os irmãos. Um pedido de oração aqui para o pequeno Benjamin, ele é recém-nascido, filhos dos irmãos Victor e Raíssa, ali do bairro Jabur, vai passar por uma cirurgia hoje, está com uma infecção, ele nasceu prematuro e com algumas complicações, então pediu aos irmãos que estejam orando pelo pequeno Benjamin, recém-nascido. Tá bom, queridos? Vamos orar pelo nosso irmãozinho. E também orar pela irmã Eunice, que trabalha ali no Manaim, do Domingos Martins. Vai passar por 2 exames às 15 horas hoje. E pede aos irmãos que estejam orando por ela. Estaremos orando sim, irmã Eunice. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno. Estamos de volta, 7h20, 7h20. Meus queridos, deixa eu mandar um abraço aqui para as nossas queridas irmãs lá de São Mateus, norte do Espírito Santo, a irmã Elza, a irmã Enedina e também a mãe do pastor Vilmar Santos, a irmã Dina. Grande abraço às nossas queridas irmãs que oram por nós lá, eu sei disso, e saudade de vocês. E claro, mandar um abraço aqui para o pastor Vilmar Santos, a sua esposa também, e também ao pastor Isley, lá de São Mateus. Obrigado, queridos. Um grande, falar em pastor Isley, lembrei do pastor João Aparecido, também de São Mateus. Um grande abraço ao pastor João Aparecido. Meus queridos, há um pedido de doação de sangue para nossa irmã Isabelle Costa Damasceno. Ela está em São Mateus, no hospital lá de São Mateus, né? Mas a Isabelle, ela é de Eunápolis e ela precisa, é uma adolescente e está passando um momento aqui difícil, né? Na saúde dela, está hospitalizada e ela está com leucemia. Ela tem 14 anos e ela está hospitalizada no Hospital Meridional de São Mateus. Portanto, você que mora aí em São Mateus, os nossos irmãos de São Mateus, por favor, se você é doador de sangue, vá até o Hospital Meridional aí em São Mateus. Todo mundo sabe onde fica aí, né? Fica próximo ali, fica no Sernambi, próximo ao bairro Universitário, perto ali do clube ali, da social da Petrobras. Esqueci até o nome agora. E antes ali do Roberto Silvares, então fica ali o hospital. Vá lá, doe sangue em nome de Isabelle Costa Damasceno, essa nossa irmã de 14 anos, uma adolescente que está com leucemia e precisa de doação de sangue, tá bom? Pastor João aqui já mandou também aqui um abraço, viu, pastor João Aparecido, nosso querido pastor aí em São Mateus. O pastor Itza assim, Kleber, ela já conseguiu a quantidade de sangue, amém, graças a Deus. Mas se você que está ouvindo aí, se você é doador de sangue, vá lá, doa mais, porque o hospital precisa de mais sangue, né? Tem outras pessoas que também precisam de sangue, que vão passar por cirurgia, né? E não tem, às vezes, uma pessoa que vai lá doar sangue. Graças a Deus que a nossa irmã já conseguiu isso, pastor. O Hospital Meridional fica perto do CEP, Clube dos Empregados da Petrobras. É isso mesmo. Né? Eu tinha esquecido aqui o nome. Obrigado, pastor Wesley.
E então a nossa irmã já conseguiu, graças a Deus, a quantidade de sangue. Mas se você é doador, vai lá, doe sangue para outras pessoas que estão lá precisando, tá bom? Um abraço a você que mora em São Mateus, nossos irmãos queridos. Também tem aqui o Roberto Freitas, que mora em Pirapora, Minas Gerais, conosco. Pirapora. Também a Rita Patrícia, a nossa irmã Rita, lá em Jupi, Pernambuco. O irmão Júlio, lá de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. A Silvia Cristina, que está em São José de Ribamar, no Maranhão. Sim, Kleber, recebi minha bênção nesse culto da madrugada. Hoje é meu aniversário. Oh, glória. E eu participo todos os dias. Irmã Silvia Cristina. Tenho muitas experiências com o culto da madrugada e o pós-madrugada. Eu oro por vocês direto. Ô, minha irmã, obrigado. Vamos orar por você hoje. É isso mesmo. E eu que recebi a bênção aqui. A irmã ora por nós. Muito obrigado, irmã Silvia. Vamos orar pela irmã. Ela é de Cajueiro, em São José do Ribamar, no Maranhão. Um abraço, viu? Parabéns, felicidades. Um abraço à irmã Lilian, lá de Santos Dumont, Minas Gerais. A Mariana Oliveira, que está em Aracruz, aqui no Espírito Santo. A Avani, deve ser Avani. Alto da Lapa, em São Paulo. A Vanusa, lá de Saquarema, no Rio de Janeiro. A Monique Fernandes, está em Ananindeua, lá na igreja de 40 horas. Grande abraço, tá? Um abraço aos irmãos aí de 40 horas, em Ananindeua, no Pará. Um abraço a Maria Andrade Gabriel, que está em Jardim onde? Tropical, Nova Gama, Goiás. Amém. O Alisson Roberto está aqui em Cidade Continental. Os domínios do pastor Luiz Carlos Nunes, né? Está sob a administração ali do pastor o pastor Luiz Carlos aqui. Um abraço a Flávia Lopes, está em Brasília, capital federal. Olha só. São os irmãos do Brasil inteiro e do exterior participando conosco aqui. Deixa eu me despedir aqui do pastor Luiz Carlos Nunes, que esteve conosco aqui nessa manhã. Trouxe essa mensagem que falou no nosso coração, onde o Espírito Santo de Deus já operou nas nossas vidas. E a mensagem é essa, né, pastor? Se andarmos à luz. Preposição, né? Isso, se, é uma condicional ali. Exatamente. E se andarmos à luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas tudo isso, se andarmos à luz. Sim. Paz, Senhor, pastor Luiz. Pai do Senhor, Kleber, agradecer esse carinho de sempre conosco e deixar aqui para os irmãos sempre a lembrança de que na obra do Espírito tudo é por uma ação do Espírito. Se não é pelo Espírito, se não é por fé, então a nossa grande missão aqui é mostrar para os irmãos e para a igreja que quanto mais dependemos, quanto mais vivemos no corpo essa experiência, essa unidade da doutrina, né? Isso que constantemente a gente tem que levar ao conhecimento, à lembrança da igreja de que a igreja é corpo, Cristo é o cabeça. E sem o Espírito que opera, que é a figura do sangue no corpo, não há como a gente caminhar, não há como viver essa dinâmica, né? Então é importante que os irmãos entendam isso, né? Comunhão é depender, comunhão é dependência, né? E a maior virtude hoje da igreja, porque se não fosse o Espírito, não chegaríamos até aqui, na verdade. Estamos aí rompendo, vencendo o tempo, porque o Espírito Santo é que nos assiste e que nos conduz nesse caminho. Paz do Senhor a todos, possamos ter um bom dia na presença do Senhor. Deixa eu mandar um abraço aqui. A irmã disse assim: Kleber, hoje minha filha Ana Flávia faz aniversário. Pede o Kleber para mandar um abraço para ela. Eu não tô conseguindo ver a mensagem aqui. Lembra o Kleber que minha filha, aos 3 aninhos, disse que ia ser médica. Amém. Lembra sim. O irmão Sérgio Rodrigues de Patinga. Ele é o nosso querido irmão que só deu uma bênção a ele, né? E a filha dele, aos 3 anos, eu lembro, ela falou que queria ser médica. Ele falou isso pra gente. E Deus confirmou essa palavra agora, né? E ela está estudando, está fazendo faculdade e vai se formar agora em janeiro do ano que vem. Que bênção! Que bênção! Um abraço então a Ana Flávia, fazendo aniversário hoje. Deus te abençoe, viu, Ana? Um abraço pro nosso querido irmão, o nosso irmão Sérgio Rodrigues, aí de Patinga. Deus abençoe sua vida, viu, querido? Grande abraço e parabéns pela filha. E Ana Flávia, parabéns pelo seu pai também e feliz aniversário para você.
Falar em Patinga, lembrei dos meus irmãos Samuel e Denise, lá do Vale do Aço. Grande abraço, nossos queridos irmãos. Saudade de vocês. Pastor Winston Depps, às 7h27. Um abraço, pastor. Deus abençoe. Um abraço aos irmãos lá de Vila da Paz e aos nossos queridos irmãos lá de Domingos Martins. Amém. Amém, Kleber. Pastor Luiz Carlos. Amém. Um abraço a todos os irmãos aí de Vila da Paz. O Kleber já falou, minha esposa, Mike, minha família, né? Deus possa abençoar a todos. Obviamente, não posso esquecer da minha Rafinha. Não tem como, né, Kleber? Não tem como. Não tem como. Um abraço a todos, que Deus possa abençoar a todos os irmãos nesse dia, que seja um dia de prosperidade, de paz espiritual. E não esqueçam, perseverem na luz. Comunhão com o Senhor, a palavra, aquilo, santificação é perseverar na luz, é dar ouvido ao Espírito Santo, viu, irmãos? Que Deus abençoe a todos nesse dia, a paz do Senhor Jesus. Vou pedir ao senhor para estar orando agora, por favor, e lembrei aqui do bebê Davi, filho da irmã Gislaine. Ele vai passar por uma cirurgia na próxima sexta-feira. Eles são de Macaé, no Rio de Janeiro. Vamos orar pelo bebê, né, o Davi. Tá bom? Orar por ele, que vai passar por essa cirurgia. Feche seus olhos. É momento de oração. Momento de oração. Pai querido, nós clamamos pelo poder que é no sangue de Jesus. Diante do Senhor nós apresentamos, Senhor, alguns dos teus filhos que estão passando momentos difíceis de enfermidades. Vida do Arão Depps, meu pai, a Eliane, enferma. Benjamin, Senhor Deus, vai fazer uma cirurgia hoje, filho do Victor e da Raíssa. Senhor Deus, possa estar na vida dele. A irmã Eunice, Senhor Deus, que o Senhor Deus possa abençoá-la, esses exames. O Davi, Senhor, essa cirurgia que vai ser feita semana que vem, lá de Macaé, nosso querido irmão. Que não falte, Senhor Deus, o teu socorro sobre todos esses que necessitam do teu cuidado, nas suas enfermidades, nos procedimentos, nos exames, e tantos quantos, Senhor Deus, servos teus que estão nos leitos de hospitais, em casa, acamados, que não falte o teu cuidado, Senhor. Meu Deus, contempla as suas necessidades. Nós glorificamos ao Senhor pelo aniversário da Silvia Cristina, lá de São José do Ribamar, no Maranhão. Louvado seja o nome do Senhor pela vida da tua filha, pela Ana Flávia, Senhor Deus. Louvado seja o teu nome pelo cumprimento das promessas na vida dela e pelo mais um ano de vida. Também glorificamos ao Senhor, meu Deus, por todos os outros que não estão citados, mas que nesse dia, Senhor Deus, agradecem a Deus por mais um ano de vida. Amém. Oramos ao Senhor pela rádio, pelos teus servos aqui que trabalham. Que não falte a tua mão e a direção do teu Espírito em tudo. Oramos ao Senhor colocando diante de ti, aleluia, glorificando, já dando graças a ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.